Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do CRS, aqui onde as histórias se encontram. Eu sou a Juliana Magalhães, vou conduzir aqui esse momento junto com vocês e para falar sobre um tema que está super em pauta, que é o futuro do trabalho, IA e novas skills. E para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente tem aqui 3 convidados de peso que eu vou pedir para se apresentarem agora, por favor. Meu nome é Cristiano Félix, sou gerente de marketing do CIE do Rio Grande do Sul. Tudo bem, boa noite. Eu sou o Mário Augusto, fui 8 anos prefeito em Dom Pedrito e hoje sou secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia adjunto no governo do estado. Sou Jaime Gross Garcia, trabalho na educação há mais de 35 anos e hoje sou o coordenador dos cursos de TI da FAC. Olha só, que legal. A gente tem aqui um time de peso com várias representatividades e que com certeza tem visões super complementares ao assunto. Para a gente começar o nosso bate-papo, queria conversar aqui, né, e perguntar para o Cris se ele tem um papel tão fundamental na inserção e qualificação de jovens no mercado de trabalho e programas de inclusão produtiva. Cris, como é que tu enxerga, né, como é que você enxerga o avanço da IA e o futuro do trabalho? Para a gente começar bem básico aqui. Bem básico, pois é. Ele é um assunto, né, que hoje a gente precisa discutir muito, né, porque justamente do tema das novas skills, por exemplo, né, então agora os jovens, né, que estão entrando agora no mercado de trabalho, eu levanto uma preocupação também depois para os demais convidados discutir, né, que a preocupação é usar a inteligência, esses jovens usando a inteligência artificial, não apenas como um recurso de produtividade, mas como uma bengala, né, no seu desenvolvimento, no conhecimento, né? Então, a tendência de usar a IA substituindo o raciocínio lógico, né? Essa é uma grande preocupação. Então, o mercado de trabalho, sim, ele ganha muito em produtividade com isso, mas ao mesmo tempo há essa preocupação da substituição, né, dos jovens, né, em relação ao seu raciocínio, às suas próprias opiniões, né? E também uma coisa muito importante que a gente tem que ficar atentos, os próprios jovens, né, ficarem atentos, é em razão do plágio, né? Porque a inteligência artificial nada mais é do que uma inteligência treinada através de conteúdos de diversos autores, né? Que, ao tu fazer uma solicitação para ela, ela vai compilar esses conhecimentos e te entregar uma, entre aspas, opinião formada, né? De um conjunto de informações que existe uma propriedade intelectual por trás. Né? E muitas vezes está sendo usado no próprio trabalho e, sem saber, pode acabar até prejudicando a empresa, né? Cris trouxe elementos super pertinentes aqui para a nossa discussão, né? Que são as oportunidades que a IA traz, né? E já vem trazendo, a gente vem sentindo no nosso dia a dia, mas os riscos, né? E aí eu queria falar com o Jaime aqui, porque lá atrás, quando a gente falava muito sobre inteligência artificial, se tinha uma preocupação, né, com relação principalmente aos empregos de repetição, vamos dizer assim, né? Que esses, de certa forma, poderiam ser substituídos. Mas a partir ali da implementação da IA generativa, né, de gerar coisas, a gente vem percebendo assim, uma democratização, vamos dizer assim, com relação à IA. E aí é justamente nesse ponto que o Cris traz, assim. Queria, Jaime, assim, ouvir um pouquinho de ti, como que a educação como um todo, né, vem se preparando para o avanço da IA. E aí eu recordo muito de uma pesquisa que tem, né, que fala que 65% dos jovens que estão hoje no ensino médio vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E aí, Jaime, nos conta como que é o desafio na perspectiva da educação. O desafio é grande, né? Mas acho que primeiro, assim, a IA está aí, né? Está dada, né? A gente tem que, também na universidade, usá-la da melhor maneira possível, né? Uhum. E o que tu estavas falando, né, do plágio, né? Uma das coisas que a gente tem bastante, entre aspas, problemas na universidade, né? Porque tu vê um texto hoje, né, de uma IA e eu, particularmente, não consigo identificar, né? Se foi a IA que não fez,
O que a gente consegue muitas vezes é do aluno, né? Então eu conheço o aluno, né? E eu sei se o aluno tenha conhecimento ou não para estar escrevendo aquele texto, tá? Mas o que a gente vê, tá? Existe dois, né? Uns professores de um lado, os professores do outro, tá? Eu vejo assim que a IA, ela pode fazer, né? O que eu aprendi na pedagogia, que era, né? Eu tinha uma sala com 80 alunos e o pessoal de pedagogia disse, olha, cara, tu tem que dar aula para 80 alunos, mas individual para cada um. Não tem como. Eu não sou pedagogo, eu sou da ciência da computação. E a IA consegue isso, tá? E vai conseguir cada vez mais, né? Em ter uma individualidade, né? Para fazer com que aquele aluno consiga. Tu falou muito de soft skills, né? Na área de tecnologia, a gente tem muito hard skills, né? Não tem soft skills. Mas que a IA consiga, entende? A fazer, dar aula, por assim dizer, né? Ou ser um mentor, né? De alunos separados, né? De alunos com o que aluno precisa, né? Se ele foi mal numa disciplina. Então eu vejo muito por esse lado aí, né? De a gente usar a IA como uma ferramenta realmente de produtividade dentro da educação. Legal, e para trazer talvez esse olhar mais individualista, vamos dizer assim, e focado em determinadas dimensões, né? Acho que é saber realmente aproveitar a onda que a IA vem nos proporcionando, porque ela está aí, né? A gente não vai voltar atrás, muito pelo contrário, só vai ter avanços, mas principalmente como que a gente pode nos adaptar e encarar como uma oportunidade, né? E aí queria aproveitar então aqui o Mário representando o governo do estado. Mário, queria ouvir um pouquinho de ti também, assim, né? Quais são as perspectivas relacionadas ao futuro do trabalho, inovação, como é que o governo vem se preparando e fomentando políticas também? Imaginem que ao governo cabe a conexão com a sociedade, com essa sociedade que aí está, que está batendo na porta do posto de saúde, que está precisando de melhoria na estrada, na rua, de melhoria lá na pracinha de esportes do seu município, e ainda cabe ao governo a preparação da nova geração que vem para viver tudo isso. Bom, uma verdade nós temos. A inteligência artificial chegou para ficar, não se retrocede, pelo contrário, deve avançar cada vez mais. E aí nós falávamos aqui, algum de vocês estava falando sobre as tarefas repetitivas que em algum momento se questionou ao longo da humanidade. Um grande nome do século passado, com quem eu nem divido tanto os pensamentos ideológicos, mas obviamente respeito pela história que fez, Charles Chaplin, disse no último discurso, não sois máquina, homens é que sois. Pois agora chegou a hora de sermos homens, mulheres, crianças, com as nossas vocações, com as nossas competências individuais e nós, governo, Estado, que ultrapassa os governos, formarmos em uma estrutura que vai além da nossa Secretaria de Inovação, da própria Secretaria de Inovação, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é parceira aqui do CIE, enfim, mas de formarmos jovens com as próprias habilidades mais genuinamente humanas e descobrirmos mais do que nunca aquilo que o professor, lá dos anos iniciais, lá da pré-escola, descobre, que são as competências individuais, a sensibilidade onde não chega a inteligência artificial, o senso crítico onde não chega a inteligência artificial, a dor, o medo, enfim, que a gente sabe, é verdade, que em algum momento, com o avanço da ciência, da tecnologia, a própria inteligência artificial vai nos jogando e daqui a 10, 20 anos essa conversa vai ser outra. Mas hoje nós precisamos preparar a sociedade para trabalhar esta sociedade em um contexto em que cada um possa trazer para a comunidade os seus próprios valores e as suas peculiaridades e preparar os jovens, preparar esse amanhã que é tão perto do que a gente está vivendo. Eu hoje dizia, numa palestra para os prefeitos e assessores de comunicação da FAMURS, eu fui prefeito, eleito em 2016, há 9 anos. Há 9 anos eu era um prefeito da transição do Orkut, Facebook, Instagram surgindo e ainda o Twitter bombando, que hoje nem esse nome mais tem.
Então, em 9 anos, em 10 anos, em uma década, as coisas mudam. Mas uma coisa não muda, que é aquilo que bate só dentro do nosso peito, que arrepia a nossa pele. Quem sabe daqui a pouco seja um novo desafio. Mas eu acredito que cabe a nós a preparação de uma sociedade que tenha a sua própria competência empregada e somando-se, ou a inteligência artificial somando-se aquilo que é nosso e que ninguém nos tira. Legal. E Mário, foi bacana tu trazer esse retrospecto, né? Porque a gente passa por transformações enquanto sociedade, enquanto mundo. Muitas transformações já aconteceram, né? Desde formatos de trabalho, dimensões do mundo do trabalho. E aqui a gente tem mais uma transformação. Talvez o que mais nos assuste seja a velocidade com que ela vem acontecendo, né? Tudo muito rápido. E justamente nessa perspectiva, né, de desenvolvimento de competências socioemocionais, talvez, né, antes a gente nunca estivesse falando tanto sobre isso. E isso é legal, né, Cris? E aí, falando um pouquinho até do trabalho do CIE, queria que tu contasse um pouco como é que as empresas que nos procuram vêm percebendo ou até mesmo vêm olhando para as competências quando se fala de busca de talentos, de procuras de jovens, né? O que eles mais têm valorizado? A gente, inclusive, até a gente gravou no episódio anterior aqui, que era justamente isso, né? Que era sobre a assertividade no recrutamento e seleção, com o avanço tecnológico, né? E não só para o recrutador, para a empresa que está contratando, mas também as adaptações dos trabalhadores, né? Dos candidatos que estão em busca de trabalho, como é que eles estão preparados para enfrentar isso. E aí vem uma fala anterior muito interessante, né? Que é do brilho no olho, né? Do sentir que a especialista, né, em recursos humanos, ela disse: nada vai tirar a percepção do olhar humano nos processos, né? Tanto o processo seletivo quanto nas atividades de trabalho. Então, o que a gente pode dizer é que as empresas, elas já sabem, né, que os jovens hoje, que eles estão entrando no mercado de trabalho, eles têm a tecnologia bem aflorada no seu conhecimento. Tá? E aí a preocupação é a forma de uso dessa tecnologia no seu dia a dia, né? Falou em redes sociais, né? Então saber quando eu estou na rede social, quando eu estou trabalhando e quais as ferramentas utilizar, e também a relação humana, né? Que a relação humana ela é tão importante quanto a tecnologia nos nossos processos de trabalho, né? Me permite só, acho Claro. que dentro disso, obviamente eu não tenho a experiência de quem está do lado de vocês, mas eu acho que hoje, e cada vez mais, o que as empresas devem buscar, o que o mercado de trabalho deve buscar, e aí não é na juventude somente, é em quem ingressa no mercado de trabalho, são valores. Valores que ao longo do tempo a sociedade acabou esquecendo. Valores de confiança, de humanismo, de relação, enfim, aquilo que a gente pode criar, que isso uma inteligência artificial não nos entrega. Mas eu também acho que, por mais que a gente não pode subestimar tanto a inteligência artificial, eu li essa semana em algum artigo uma pesquisa de que algumas tecnologias como Alexa, Siri, enfim, dependendo da forma que tu faz o pedido, se tu usa o com licença, por favor, obrigado, que são as 3 palavrinhas mágicas que eu aprendi na escolinha lá. Chamava escolinha no meu tempo, não sei como é que chama hoje. Que o tratamento dela e a agilidade dela e a forma dela te entregar ao longo... Porque vai criando até na inteligência artificial. Com certeza. Mas se tu falar com a Alexa, vê pra mim que horas são, ela te entrega Baixinho. Ela te entrega no mesmo, mais ou menos isso que tu estás falando. O reflexo do comportamento, né? Exatamente, por espelho, né? O espelho.
Muito legal, assim, tô adorando o papo, assim, tem bastante coisa pra gente desdobrar, mas a gente vem falando muito sobre competências socioemocionais, né, valores, e esses dias também lendo uma reportagem, há muito tempo a gente não aparecem nos relatórios, né, sobre futuro de trabalho e competências técnicas. E uma habilidade, né, que vem sendo bastante estimulada mediante a implementação da IA é o letramento digital, né? Então, a IA, ela está aqui, talvez a gente não precise mais tanto olhar para o que pensar, mas sim como pensar. E aí vai naquela linha que vocês trouxeram antes, sobre pensamento crítico, né? A criticidade, a gente ter esse olhar mais atento, mas a gente tem uma habilidade agora muito em voga, assim, né? E, de fato, não apenas para os jovens, mas para nós, né? A gente está vivendo esse momento de transformação. E aí, Jaime, queria que tu abordasse um pouco isso, assim, como é que é o dia a dia de vocês olhando também para o desenvolvimento, talvez dessa habilidade, assim, como é que vocês vêm se preparando? Uma das coisas, né, do nosso pessoal da tecnologia, né, nosso pessoal, principalmente o pessoal que é dev, desenvolvedor, analista, né, é que eles, a gente trabalha muito em sala de aula isso, né, é que ele não quer falar com ninguém, né, ele quer, então a gente trabalha, nós temos uma disciplina que chama-se vida e carreira, né, onde a gente trabalha essas soft skills, né, e eu sempre coloco para eles assim, né, se você vai, por exemplo, hoje tem as squads, né, que são dentro da área de tecnologia, né, então, as squads você tem, né? Todos os dias, né? Um encontro ali de 5 minutos, em que cada um, né? O dev, o pessoal da UX, né? E tal, dizer o que ele fez no dia anterior, qual é que foram os problemas, né? Os empecilhos e como é que ele vai resolver. E eu sempre digo, né? Cara, pelo menos aí tu vai ter que falar. Né? Então, a gente tem trabalhado muito isso com eles, né? E trabalhado esse negócio. Uma outra coisa, né? A gente dá muito aula também hoje virtual, né, síncronas, mas principalmente nas aulas presenciais, os alunos ficam bravos comigo. É o cara fazer uma apresentação de trabalho. Tá? E eu sempre digo para eles assim, né, é aqui que tu pode tremer, é aqui que tu pode ficar nervoso, né? A hora que tu chegares lá na empresa ou numa entrevista, né, lá vai ser diferente. E hoje eu encontrei alguns alunos aqui, né? É uma coisa maravilhosa, né? É o que a gente mais tem de gratificante, né? E não foi hoje, mas uma outra vez eu encontrei um aluno que disse, pá, professor, lembra aquela vez? E sei lá quantos mil alunos já passou, né? Eles conhecem a gente tem uma dificuldade. Ele disse, professor, naquela vez eu fiz a apresentação de trabalho, olha, eu suei não sei o quê, mas foi um ponto de curva da minha vida, né? Então, isso é muito legal. A gente tem trabalhado muito isso com eles, entende? E aí vem ajudar também, tá? Porque cada vez mais, né, as soft skills, a gente sabe que a gente consegue aprender, que a gente consegue mudar, né? E a IA pode ajudar, e deve ajudar, e vai ajudar cada vez mais, tá? Até um outro ponto, né, que a gente tem como é que é o aprendizagem ao longo do tempo, né? Tem alguns países, né, que, sei lá, você tem um diploma de engenheiro, né? Ali 5 anos, 10 anos, você tem que fazer uma prova para ver se você continua, né, sendo. Então a IA pode nos ajudar, né, nessas soft skills e também, né, pensando ao longo do tempo, né, da carreira, né, de como é que ele vai se preparar para o futuro aí, né? E é legal esse tópico, né? Aprendizagem contínua, né? Exatamente. E o quanto que a gente precisa olhar para isso, né? Enquanto profissional, a gente, né? Estar buscando, né? Essa capacitação, o desenvolvimento, e ao mesmo tempo como que as empresas e o mercado como um todo podem nos apoiar também, né? Nesse desenvolvimento. Que papo legal, gente. Tô adorando, assim, tem bastante coisa, né? Show. Para a gente aproveitar os nossos minutinhos finais, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está, acho que se inserindo agora no mercado de trabalho e para quem também já está, sobre o futuro do trabalho, assim, que vocês pudessem deixar uma fala final e aí podemos começar de repente com o Cris. Eu estava pensando em finalizar dizendo procurem o CIE, né? Também. A gente encerra dizendo isso juntos. Mas eu acho que para quem está entrando no mercado de trabalho, obviamente se preparar utilizando, né, as tecnologias, mas sem perder a humanização.
Né? E isso é muito importante, as relações humanas. E isso é que vai dar o caminho a seguir durante a vida. Isso é inegociável, né? É inegociável. Isso é. fica, independente de IA ou não, né, Mário? Bom, o governo do Rio Grande do Sul tem encaminhado a formulação de uma política estadual específica sobre inteligência artificial. Quero aqui fazer uma colinha, tá? Por isso que eu trouxe um papel. Nós temos já grupos de trabalho dedicados a esse tema, um forte alinhamento com a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um documento assinado em 5 de dezembro do ano passado pelo governador Eduardo Leite. A secretária Simone, secretária de Inovação, tem feito um trabalho ao longo dessa gestão muito próxima de tudo aquilo que nos encaminha para o futuro. Hoje nós estamos encaminhando o Rio Grande do Sul para ser referência em semicondutores, por exemplo. Tivemos hoje uma conversa sobre isso. E aí a inteligência artificial é importante, mas a formação eu não gosto de falar mão de obra, mas dos recursos humanos são importantes. E agora, no último South Summit, nós lançamos o programa RS Talentos para incentivar e impulsionar a formação de engenheiros que fiquem no Rio Grande do Sul com boa bolsa para a sua formação e que, de alguma forma, nos ajudem a sermos referência ainda mais a tecnologia aplicada no campo, a tecnologia aplicada na indústria, semicondutor, para quem não sabe, acho que vendo esse podcast todo mundo deve saber, mas são os chips, microchips, enfim, que a gente tem, universidades no Rio Grande do Sul trabalhando em cima disso e que estão em tudo na vida da gente, não é dentro do celular, um veículo para ser fabricado, e nós somos referência na fabricação de automóveis no Rio Grande do Sul, precisa de uma quantidade muito expressiva, talvez centenas de chips dentro de um único veículo. Então a gente precisa avançar. Hoje já exportamos alguma coisa, mas importamos muito mais. E para tudo isso nós precisamos ter conexão entre as novas ferramentas de tecnologia, a inteligência artificial, mas gente que queira baixar a cabeça, reconhecer seus valores e trabalhar para esse Rio Grande que se levantou, poder sempre se levantar quando necessário e estar sempre de cabeça erguida. Que legal, que baita programa aí, né? E política, legal. muito legal ver as ações. O que eu vou dizer, né? Primeiro, né? Quem quiser fazer um estágio, procure se né? A gente fala muito isso, né? Para os estudantes, né? Que quando ele pode fazer o estágio é quando ele está na universidade, né? Ou na faculdade. Quando ele sai, ele não pode mais fazer estágio, até porque a legislação não permite, né? Então é o momento, né, de ele fazê-lo. Mas o que eu ia dizer assim, para a gurizada, né? Não para o meu... Porque eu sou jovem há mais tempo do que eles, tá né? Bom. Que a gente falou muito de soft skills, né? Talvez muitos não conheçam. Procurem, né, ver o que é, pesquisar. Usa a inteligência artificial para isso, né? Vai lá no ChatGPT, no Gemini e tal, coloca lá o que são as soft skills para... eu quero ser um engenheiro, né? Qual é que soft skills? No final, as soft skills vão dar tudo muito parecido, né? Mas procurem lá. Tá? Uma outra coisa que a gente tem trabalhado muito na universidade é usar a IA para ensinar as habilidades que a IA precisa de nós. Né? Então, usar esse recurso. Né? E tu estavas falando, né, que 5, 10 anos, cara, o que eu vi em 30 anos, né, desde programei cartão perfurado, é uma loucura, né? Então, eu acho que não é 5, 10 anos, eu acho que é 5, né? É 5 anos, tá? Então, de usar essa ferramenta, que é a IA, que está aí, que está disponível, tem que ter um filtro, né? Porque tem tudo que tem da IA, mas saber usar essa tecnologia, né? É o que a gente tem trabalhado também com os professores, de saber fazer com que tem o prompt, né? Quando a gente escreve um prompt lá, né, para ver o que é, ajudar a fazê-lo. Então, acho que tem que fazer isso, né? Buscar IA, buscar tecnologia, para poder buscar as habilidades que ele já tem, o que ele tem que construir aí para o futuro. Muito legal, assim, as visões de vocês, né? O quanto são complementares. E IA, né? O futuro do trabalho não é um conceito apenas futurista. De fato, ele está aqui. A gente não sabe ainda muito bem como vai ser o futuro do trabalho. É tão clichê, mas o futuro chegou. O futuro chegou, exatamente. E já passou, já está passando, né? E o que fica realmente vai exigir adaptação, vai exigir educação continuada, vai exigir desenvolvimento de habilidades, né, novas e multi. Então, isso é fundamental. O professor estava falando
sobre aprendermos a usar também, usarmos de uma maneira correta, e vem muito mais do que na questão moral da coisa, porque a gente falava aqui sobre o jeito que a gente usa a Siri, a Alexa, enfim, e que elas respondem dessa forma. A gente, usando corretamente a inteligência artificial, ela vai somar sempre no nosso trabalho, mas se nós de alguma forma quisermos driblar daqui, ganhar dali, enfim, a gente vai perder qualidade na entrega também, até mesmo para nós, enfim, e para a sociedade no futuro. Acho que nós estamos construindo. A IA é uma criança. É uma criança que está na sociedade e que a gente vai poder dar a balda, como dizia lá no interior a minha avó, ou ensinar o que é certo e o que é errado. Vamos aprender a usar, né? Exatamente. Perfeito, exatamente. olha só, muito legal. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Nosso papo aqui foi super rico. Estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast e fica aqui o convite para vocês acompanharem as nossas redes. Muito obrigada.